nome de Deus. Isso parece ser um pouco um contrassenso, né? Eu lembro que eu tinha uma vizinha chamada Dona Maria. Dona Maria era uma pessoa difícil de lidar. Causava um alvoroço na vizinhança, falava muito alto, xingava bastante. Mas toda oportunidade que tinha, a Dona Maria dava o seu glória a Deus. Então, o que de fato, meus queridos, é viver para a glória de Deus? Eu já adianto para vocês, é muito mais do que vociferar algumas palavras no sentido glória a Deus ou agradecê-lo pelas coisas que acontecem na nossa vida. Quando a gente vai olhar para o texto sagrado, a gente vê que esse é um tema caro nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, o tema a glória de Deus está presente. No Antigo Testamento, numa tradução direta, é o termo cafote, que significa literalmente peso. Glória é peso. Nesse sentido, quando a gente diz o peso da glória de Deus, nós estamos sendo redundantes, porque glória já é peso. É a mesma coisa que eu dissesse, o peso do peso. Então, a glória de Deus já representa um peso. Na análise dos textos que temos, né, quando a gente observa o encontro da glória de Deus com alguns homens, a gente percebe que eles sentiram esse peso. Quando Deus se encontra com Moisés vê uma sarça ardente, ela ardia e não se consumia. E a primeira reação de Moisés foi cobrir o rosto, porque ele sentiu esse peso. Ele teve certeza que ia morrer, ele não ia aguentar ver aquilo. Ele cobre o rosto porque era demais para ele. Alguns anos depois de muito conhecimento de Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Ele, Moisés pede para Deus: Senhor, eu quero ver sua glória de novo. Eu quero poder contemplar. Talvez Moisés pensasse que naquele momento ele já estava pronto, porque já tinha vivenciado mais de Deus. Mas Deus adverte Moisés: falou, Moisés, ninguém pode ver a minha glória e permanecer de pé. Esconde na fenda da rocha. Eu vou passar e vou permitir que você me veja de costas. E para você vai ser suficiente. Glória de Deus é coisa muito séria, meus irmãos. E Deus trata isso de forma muito séria. Muitos anos depois, gerações se passaram e Deus se encontra com Isaías. Quando Deus se encontra com Isaías e vem com a sua glória, a primeira reação do profeta Isaías é dizer: ai de mim, eu sou pecador, eu sou impuro, os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não vou suportar a sua glória. A glória do Senhor era tratada de forma muito respeitosa, de forma muito reverente, porque era a manifestação da presença do Senhor. Mas nós servimos a um Deus que Ele decidiu se revelar de forma gradativa. Ele não se revelou de uma vez só. Ele foi se fazendo conhecer à medida que o tempo foi passando. E à medida que o tempo foi passando, Deus foi se revelando um pouquinho mais. Na teologia a gente chama isso de revelação progressiva. Quando a gente vai olhar o Antigo Testamento, a gente vai vendo que Deus vai crescendo em pessoalidade. Ele vai se tornando cada vez mais um Deus pessoal. Isso é completamente novo, porque naquele contexto de politeísmo, de adoração de vários deuses, não se tinha a ideia de um Deus que procurava o homem, de um Deus que vinha ao encontro do homem. Não, eram os homens que iam ao encontro de Deus. Eram os homens que tentavam fazer sacrifícios, de agradar de alguma forma, para atrair a atenção de Deus. O cristianismo, a gente tem algo completamente novo. É Deus que toma essa iniciativa. É Ele que chama para perto. Se Ele não chamar, a gente não vai. É Ele que quer contato, é Ele que quer relacionamento. É um Deus que, à medida que o tempo foi passando, foi se tornando cada vez mais e mais pessoal. Até que a pessoalidade de Deus encontra o seu auge na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus é o mais pessoal que Ele poderia ser. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus. Olha o que o escritor aos Hebreus vai falar sobre Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Está lá no Novo Testamento. Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha o comecinho de novo. O Filho é o resplendor da glória de Deus.
Se queremos contemplar a glória de Deus, nós olhamos para quem? Para o Filho, para Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser. Se alguém quer tocar a Deus, se alguém quer conhecer a Deus, basta olhar para o Filho. Ele é o resplendor da glória de Deus. Filipenses 2,7 diz que Jesus Cristo, ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de homem. Um dos papéis de Jesus Cristo é mostrar para os homens como glorificar a Deus da perspectiva humana. Para nos ensinar como dar glória a Deus através das nossas vidas, ele se fez homem. Ele nos ensina, olha, se você quer agradar ao Pai, se você quer glorificar a Deus, faça o que eu fiz. Olhem para mim. Ele se torna um de nós para nos ensinar como agradar ao Pai. E ele fez isso em cada gesto, em cada ação, em cada atitude. Ele não só falava com palavras que Deus era glorificado. Ele glorificava com gestos, com ações. Em cada ensinamento, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de responder quando era provocado, dando a outra face. Em cada ensinamento, Jesus Cristo nos ensinou a glorificar a Deus com as nossas vidas. Ele nos ensinou que dar glória a Deus não é simplesmente fazer, mas é amar fazer. E isso vira uma chavinha em nós, porque é o que diferencia religiosos de verdadeiros crentes. A gente não faz apenas por achar que é uma obrigação. Você não lê a Bíblia, ora, jejua, vai à igreja, canta canções simplesmente porque Deus se agrada disso. Você faz isso porque aprendeu a amar o ato de agradar a Deus. Isso é uma vivência. Isso é com o tempo. No começo pode ser difícil. Algumas práticas podem não ser tão agradáveis, mas você continua fazendo. E aos poucos o Espírito Santo de Deus vai colocando em você esse prazer em fazer a obra de Deus. Eu li um livro, ele é pequenininho, há uns 4 anos atrás. E ele mudou muita coisa na minha maneira de entender as coisas de Deus. Chama Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu pesquisei na internet. Esse livro é R$19,90 na Shopee. O John Piper vai trazer um conceito chamado hedonismo cristão. Ele vai explicar sobre como é importante que os crentes tenham prazer nas coisas de Deus. Porque Deus é mais glorificado quando eu sou mais satisfeito nele. Isso muda muita coisa, porque eu paro de apenas fazer as coisas e começo a apreciar as coisas. Eu não trato meu irmão bem só porque eu preciso fazer isso. Eu passo a amar tratá-lo bem. Eu não respondo bem só porque eu sei que isso é o certo a fazer. Eu amo fazer isso. E amar fazer as coisas de Deus é importantíssimo para Deus. Deus não quer só que a gente faça, Ele quer que a gente ame fazer. Jesus Cristo, Ele se regozijava em fazer a vontade do Pai. Ele cumpriu exatamente o que o salmista no Salmo 1 disse: bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor. Aquele que faz não apenas porque precisa fazer ou porque é o correto fazer. Ele aprendeu a amar fazer. Estava conversando com o Sérgio Monteiro hoje de manhã sobre uma pessoa específica da família dele, e ele me contava como que essa pessoa ama fazer o que faz. E porque ama fazer, ela faz muito bem. Ela se destaca no meio das pessoas que também fazem o que ela faz, porque ela ama fazer aquilo. Não é só ir à igreja, é amar estar na presença de Deus. Não é só cumprir os mandamentos, é amar obedecer a Deus. Isso a gente vai desenvolvendo com a ajuda do Espírito Santo. Semana passada minha esposa me ligou e ela estava com uma vozinha meio triste. Ela falou: olha, eu não vou conseguir ir na academia com você hoje, porque eu tenho um monte de coisa para fazer em casa, tenho um monte de vasilha para lavar, então não vai dar tempo, eu vou me enrolar toda. E aquele momento foi o momento de eu brilhar. Falei: agora ela levantou para eu cortar. Falei: meu amor, não precisa se preocupar, eu já lavei as vasilhas. Veja, que eu ganhei a minha semana. Só que o que eu ouvi de volta não foram juras de amor. Ela perguntou assim: mas você lavou direito? Porque ela sabe que eu não gosto de lavar vasilha. Eu gosto de fazer a comida, mas lavar vasilha eu não gosto. Eu lavo porque precisa lavar. Eu falei: Bela, fica tranquila porque eu lavei. Na hora ela pensou: ele não gosta de fazer, fez por obrigação, fez mal feito.
A dinâmica no reino de Deus é basicamente a mesma coisa, meus irmãos. Quando a gente faz as coisas só porque acha que precisa fazer, a tendência é sair mal feito. E Deus não gosta de nada mal feito. Quando a gente aprende a amar fazer o que faz, a nossa adoração chega às narinas dele como um cheiro suave. Porque nós amamos fazer isso. Essa é uma das maiores lições que Jesus Cristo nos ensina. Ele fazia tudo o que fazia porque ele amava agradar o Pai. Quando a gente olha para o todo das Escrituras Sagradas, toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Toda a vida dele, toda a história dele é um apontamento para a glória de Deus. Jesus Cristo era aquele animal morto no jardim, um animal que foi usado, cujas peles foram usadas para cobrir o pecado de Adão e Eva. Assim Jesus Cristo também cobriu o meu pecado e o seu pecado. Jesus Cristo era aquele cordeiro que Abraão olhou para o lado, viu o cordeiro, e porque tinha um cordeiro, o filho dele não precisou morrer, Isaac não precisou morrer. Jesus Cristo é o cordeiro, e porque ele morreu, nós não precisamos morrer. Jesus Cristo é Boaz. Assim como Boaz pagou um alto preço por Ruth, Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou um alto preço por mim e por você. Jesus Cristo é aquele cordeiro sobre o qual o sacerdote colocava as mãos, e a partir daquele momento ele passava a representar todo o pecado de Israel. Jesus Cristo foi feito propiciação dos nossos pecados na cruz, porque ele pagou pelos nossos pecados. Eu e você não precisamos pagar nada. Aleluia. Quando ele diz tetelestai, ele está dizendo: eu cumpri, eu fiz o que os homens não podem fazer. Toma, Pai, porque a glória é sua. Eu estou devolvendo aquilo que sempre foi seu. Nada rouba a sua glória. A glória é somente sua. Ele morre na sexta-feira à tarde e ressuscita no domingo. Quando ele aparece para os discípulos, ele expõe as suas cicatrizes, as suas marcas. Isso é incrível, porque até o que para nós é motivo de vergonha, para ele é motivo de glória. Ele expõe as cicatrizes porque diz: através das minhas cicatrizes, vocês foram comprados. A glória é dele. Amém. Porque por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Amém. A ele toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Só que pensa, né, irmãos? Hoje o violão não veio, pensei, esse negócio não vai ser bom, mas o meu coração está saindo aqui ricamente abençoado. Irmãos, hoje a caixinha de oração está aí. Eu estava no curso semana passada, e disse: vocês devem ter tido algum problema agora na hora do almoço e não puderam ouvir. Eu tenho certeza que é isso, não é outra coisa. Mas eu queria dar um testemunho, 2 testemunhos bem rapidinho. Semana retrasada, uma irmã aqui me procurou com um pedido de oração, e o pedido dela era muito complicado, uma situação muito difícil que aconteceu na família dela. Quando ela me contou por dentro, eu fiquei pensando assim: meu Deus, como é que soluciona isso? Como é que ajusta isso? Como é que resolve isso? Mas ela estava com uma dor tão profunda que eu entendi, aquela dor entrou no meu coração. Eu pus o pedido ali, fui orar, orei muito em casa, pedi também no meu grupo lá, e ela me ligou essa semana, irmãos. Eu não sei como o negócio se resolveu. Assim, um milagre. Deus abençoe, irmãos, é milagre mesmo, que é coisa de impossibilidade da gente para responder, para resolver ou responder. Eu fiquei assim: eu não sei nem que conselho que eu te dou. Eu falei com ela: irmã, eu não tenho nenhum conselho, não sei nem o que eu faço, eu não sei nem como a senhora está aqui diante de mim me explicando isso. E a gente chorou junto e Deus abençoou e resolveu. Eu não sei se vocês lembram quando o Mateus chegou aqui, ele é Almeida, meu nome dele é Mateus. Tem uns 2 anos que eu até apresentei, falei: irmãos, ele é recém-casado, foi transferido aqui para Belo Horizonte, mas ele é de Juiz de Fora, e ele precisa voltar, porque coitado, recém-casado, nem na guerra ele pode ir. Não sei se você sabe, antigamente na Bíblia, se o cara casava, se tivesse uma guerra, o recém-casado ficava em casa, porque ele precisa de resolver algumas coisas em casa, né? E ele veio para cá, sofreu bastante, tenho certeza que foi difícil, mas Deus respondeu a nossa oração. Ele nunca reclamou, irmãos, estou falando que nesses 2 anos de trabalho, nunca reclamou. Eu sempre perguntava: ei, Mateus, como é que tá? Vamos lá para casa. De vez em quando eu chamava ele para casa, para não ficar sozinho aqui em Belo Horizonte, um menino bonito, sozinho. É um perigo, né, irmãos? E é verdade isso, não é brincadeira não, é perigoso, irmãos. A gente não foi feito para ficar sozinho muito tempo, né? Aí ele ia lá para casa, conheceu minha família, meus meninos doidos com ele,
minha esposa também, é um menino que eu aprendi demais com ele. Eu acho que eu sou o dobro da idade dele, mas ele me ensinou demais nesses 2 anos. E agora saiu a transferência dele, hoje é o último dia dele aqui com a gente. Infelizmente essas pregações tão poderosas aí, nós vamos, mas eu também estou feliz. Estou triste e feliz, você já ouviu falar nisso? Não sei, estou triste e feliz, mas ele é um menino que honra a palavra do Senhor, irmãos. Ele tem um testemunho assim. É a graça de Deus, a gente não consegue explicar porque eu sei que não existe pessoas perfeitas. Então nós vamos agradecer, vamos ficar de pé para a gente agradecer pelas respostas de oração. Às vezes você pensa que é uma coisa impossível, eu mesmo pensei a respeito dessa irmã e Deus resolveu em 2 semanas. Uma coisa que às vezes você está orando há 10 anos e não resolveu. Eu teve pedido de oração, demorou 15 anos, depois que eu orei 12 anos. Foi só 2 semanas. Então Deus faz isso de vez em quando. Ele resolve algumas coisas em 2 semanas, algumas em 2 anos, mas ele resolve. Só tem uma criança que mora perto de casa, assim, a criança muito amorosa, sabe? Aí tem ele, o irmão dele autista, e quando ele nasceu, o coração dele parece que, quando a gente fala congenitura, nasce uma parte do coração. Né? Aí eles colocaram a válvula quando ele tinha 3 anos, né? Aí passou um tempo, agora, esse mês agora, ele teve que colocar outra válvula, só que porém deu bactéria, então ele está no CTI. Mas sim, é isso. Aí agora ele está trocando de novo, o médico já está tratando ali, né? Antibiótico. Mas vai precisar de um milagre. A bactéria no coração vai ser um milagre. Mas já foi. Já foi? Agora ele já está assim, em observação, né? A gente vai estar orando aqui. Até eu estou com saudade. Então vamos orar. 7 anos, chama Enzo. Amém, Enzo. Então nós vamos agradecer pelas respostas, vamos colocar o Enzo nas mãos do Senhor. E se você tem um pedido, eu queria que você fizesse aí, você conversasse com Deus, irmãos, Deus está nesse lugar. Deus não tem um santo lugar para ficar, não tem um templo, é a gente. Onde a gente reuniu no nome dele, ele se faz presente. E ele é glorioso, ele tem um peso de glória para resolver as coisas. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que palavra poderosa, amorosa, rica, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que muito nos ensina, que nos incentiva, que nos dá direção, que nos corrige. Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. E Deus, muito obrigado pelas respostas do Senhor. Muito obrigado pela presença do Senhor nesse lugar, Pai. Sempre nos atendendo, sempre pronto a nos responder, a nos ensinar. Deus, eu louvo o nome do Senhor pelo que o Senhor fez na vida dessa irmã que me procurou. Que Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua rica misericórdia. Muito obrigado que o Senhor entrou naquela família e resolveu um problema impossível, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida do Mateus, ó Deus, que congregou com a gente aqui nesses 2 anos, que nos ensinou, que ouviu muitas coisas, que se alegrou com a gente aqui, que fez um bom trabalho aqui em Belo Horizonte. Deus, muito obrigado pela vida dele, muito obrigado pela família dele, pelo casamento dele, pela esposa que o Senhor colocou na vida dele. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque ele também é resposta do Senhor, ele está retornando e nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Nós colocamos diante do Senhor também o Enzo, Pai, esse jovem que está com um problema no coração. O Senhor refaça esse coração, que a tua boa mão, Senhor, seja sobre esse músculo e que esse músculo seja restaurado e que o Senhor o anime, que o Senhor o incentive, que o Senhor enche esse menino de alegria, Pai. Que ele possa ser exemplo caminhando nessa terra e que ele possa anunciar o Senhor. Nós pedimos também que o Senhor abençoe a família dele, que o Senhor guarde onde eles estiverem, que o Senhor dê recurso quando for necessário recurso, que o Senhor dê paz quando for necessário paz, que o Senhor dê alegria quando for necessário alegria, Pai. Nos abençoe nesse final de semana, Senhor. Cuida de nós, alegra-nos nesse final de semana, Pai. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Segunda-feira nós estamos aí, tá, irmão?